Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. É de gelar a espinha, anteninhas. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, respira fundo e ora comigo antes de ouvir essa notícia, porque o que eu vou contar aqui é forte, pesado e inaceitável, especialmente vindo de alguém que carregava o título de pastor. Sim, meus amados, esse caso não é só de polícia, é um alerta espiritual para todo o corpo de Cristo. Estamos falando de um crime brutal que aconteceu no Maranhão e que deixou uma cidade inteira em estado de choque, e agora está fazendo o Brasil inteiro questionar: até onde vai a cegueira de alguns líderes religiosos? No município de Riachão, no sul do estado do Maranhão, uma tragédia se abateu na noite da última segunda-feira, dia 26 de maio. A vítima foi Jussandra Gonçalves Jorge de Souza, uma mulher que lutava para se libertar de um relacionamento abusivo, mas que infelizmente teve seu destino interrompido de forma cruel. Ela foi assassinada com mais de 30 facadas. Sim, você ouviu certo, anteninha, mais de 30 facadas. E o principal suspeito, segundo a polícia, é ninguém menos que o próprio ex-marido, que também se intitulava como pastor, José Gilton Alves dos Santos. Agora eu te pergunto, que tipo de pastor age assim? Cadê a compaixão, cadê a mansidão do Espírito Santo? Mas não para por aí, viu? Segundo informações da investigação da Polícia Civil, o motivo do crime seria o fato de José Gilton não aceitar o fim do relacionamento. Uma atitude completamente possessiva e fora de qualquer equilíbrio espiritual. Jussandra, coitada, já vinha sofrendo ameaças há tempos, e em pelo menos uma ocasião foi mantida em cárcere privado pelo próprio ex-marido. A mulher buscava ajuda, pedia socorro e chegou até a denunciar o pastor com base na Lei Maria da Penha. Mas como é comum em tantos casos, o perigo não foi contido a tempo, e o fim foi trágico. E olha só o absurdo, anteninha, quando foi preso, o pastor ainda teve a audácia de se justificar dizendo que foi injustiçado. Em tom de revolta, ele declarou a um dos policiais: "Ela me colocou na Lei Maria da Penha sem necessidade. Ainda saiu espalhando tudo que eu fiz." Gente, isso é um rompante de ego ferido, de uma mente perturbada que tentou inverter os papéis de agressor e vítima. Mas a verdade, essa que liberta, como está escrito em João capítulo 8 versículo 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A cidade ficou em luto, a comunidade ficou devastada, e as redes sociais explodiram em indignação. Entre os comentários, muitos expressaram a tristeza pela banalização do título pastor, como essa declaração forte de uma internauta: "Hoje em dia, quando falam que alguém é pastor, a gente já escuta com desconfiança." E eu te pergunto, anteninha, como chegamos nesse ponto? Esse crime aconteceu dentro de uma realidade que muitos ignoram ou preferem silenciar: a violência doméstica dentro de lares evangélicos. O manto da religiosidade tem sido usado por alguns como escudo para esconder abusos, manipulação emocional e até crimes como esse. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: Deus é justiça. Deus não compactua com a violência. Deus não é cúmplice de covardes. Mateus capítulo 7 versículo 16 já nos advertia: "Pelos seus frutos os conhecereis." E os frutos desse pastor, se as acusações se confirmarem, foram de ódio, possessividade e assassinato. Que espírito é esse que move um homem a esfaquear alguém 30 vezes? Certamente não é o Espírito Santo. Agora ele está preso, capturado pela polícia na cidade de Balsas, quando tentava fugir para uma segunda residência em Nova Colinas. Mas o estrago já estava feito. Uma mulher foi arrancada da vida de forma brutal, e um ministério que deveria ser de paz, se viu coberto por um escândalo sangrento. A minha oração neste momento é para que a justiça dos céus e a justiça da terra sejam feitas, e que a igreja brasileira acorde desse sono perigoso de impunidade, onde certos títulos estão acima da lei e do bom senso. Quando o altar vira palco de tragédia e o pastor vira lobo. A tragédia que levou à morte de Jussandra Gonçalves Jorge de Souza, minha anteninha, não é só mais um caso isolado de feminicídio. É um sinal vermelho piscando nas janelas da igreja brasileira, um chamado urgente à reflexão e à ação. E o mais assustador é que isso aconteceu nas mãos de alguém que deveria proteger, amar e pastorear, mas que escolheu usar a lâmina do ódio em vez da espada do espírito. Um homem que subia no púlpito para pregar o amor, mas no particular cultivava o controle, o ciúme doentio e a violência. Isso não é só um crime, é uma hipocrisia espiritual exposta. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 5:
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Quantos José Giltons estão por aí, anteninha? Quantos homens usando o título de pastor ou obreiro como capa para esconder traumas, descontrole emocional, machismo e até perversão? E o pior, em muitos casos, as próprias igrejas silenciam por medo de escândalo ou por idolatria ao cargo. Mas Deus não se cala. O céu está vendo. E mais do que isso, as mulheres de Deus estão se levantando, denunciando, resistindo e clamando por justiça. Esse caso serve como um espelho incômodo que nos obriga a refletir sobre várias questões. A falsa santidade de alguns líderes. José Gilton se apresentava como pastor. Talvez até falasse bonito, citasse versículos de cor, abraçasse no final do culto. Mas como está escrito em Mateus capítulo 23 versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Se as acusações forem confirmadas, a história dele é um retrato da podridão que pode existir por trás de títulos não supervisionados e lideranças sem prestação de contas. 2. A naturalização do abuso em ambientes cristãos. Quantas mulheres como Jussandra vivem em relacionamentos violentos e são instruídas por líderes a orar mais e jejuar pelo marido, não escandalizar o nome da igreja? Minha anteninha, deixa eu te dizer com toda a autoridade da palavra de Deus. Deus não te chamou para viver com medo. Deus não te ungiu para apanhar. Deus não te criou para morrer na mão de ninguém. E não adianta vir com aquele papo de o que Deus uniu o homem não separa, se o que existe é prisão, ameaça, violência, controle e terror psicológico. Isso não é casamento, isso é cativeiro emocional. 3. A omissão de igrejas e ministérios. Quantos casos assim poderiam ser evitados se a igreja local tivesse protocolos claros de proteção às mulheres, de acompanhamento psicológico e espiritual, e principalmente, de disciplina bíblica para líderes abusivos? Mas o que mais vemos são pastores que erram e são apenas transferidos de congregação, como se mudar o CEP limpasse o pecado. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 4. A necessidade de vigilância e discernimento. Se você faz parte de uma igreja, olhe para os frutos da liderança. Veja se há coerência entre o que se prega e o que se vive. Se você sofre abuso de qualquer natureza, denuncie. Busque apoio. A fé não te manda morrer calada. A tua vida vale mais que qualquer reputação ministerial. A morte de Jussandra não pode ser apenas mais uma estatística, minha anteninha. Ela precisa se tornar um marco de despertamento e conscientização, especialmente no meio evangélico. Quantas irmãs ainda estão presas em relacionamentos tóxicos, com medo de buscar ajuda porque o agressor se esconde atrás de um terno, uma Bíblia e um microfone? É hora da igreja erguer a voz pelos que não têm voz. Chega de passar pano, chega de orar e esperar mudança. Se o cajado virou faca, é hora de tirar o lobo de dentro do aprisco. A igreja que cala diante do pecado escandaloso vira cúmplice da dor silenciosa. Meus queridos, minhas queridas, diante de tudo isso, eu quero abrir esse espaço aqui do nosso canal não só para informar, mas para ouvir vocês. Porque aqui na Antena Gospel a gente não fala só para polemizar. A gente fala para conscientizar, para despertar e para transformar a dor em propósito. E agora eu quero saber de você. Você já viu ou viveu alguma situação de abuso, opressão ou manipulação dentro da igreja? A sua igreja tem algum tipo de preparo para lidar com casos de violência doméstica ou comportamentos abusivos por parte de líderes? Você acredita que o termo pastor hoje está sendo usado com banalidade, sem compromisso real com o caráter de Cristo? Responde aqui nos comentários, abre o coração, porque isso aqui é uma comunidade de verdade, minha anteninha. E se você não quiser se expor, só escreve assim, ore por mim, que a nossa equipe já entende e entra em oração por você. Conclusão: o púlpito não é esconderijo de psicopata. Esse crime não pode ser tratado como algo pessoal ou fora do padrão. Não, anteninha. Isso foi um assassinato cometido por alguém que dizia representar a palavra de Deus. E cada vez que a igreja se cala ou se omite, ela perde um pouco da sua autoridade moral diante do mundo. A Bíblia já nos alertava sobre esses tempos. Em Mateus capítulo 24 versículo 11 está escrito: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E tem muito lobo hoje de gravata e microfone na mão, disfarçado de cordeiro, dizendo aleluia e glória a Deus só para manter o controle sobre os outros. Mas minha anteninha, deixa eu te dizer uma coisa do céu. O Espírito Santo ainda é o maior detector de engano que existe. Ore, vigie, discirna, não se iluda com a aparência de santidade.
E se o fruto é podre, não coma, denuncie. Chamado à ação. Agora é com você, anteninha. Se você chegou até aqui, é porque Deus quis que você ouvisse isso hoje. Talvez seja para te proteger. Talvez seja para te despertar. Talvez seja para você salvar alguém que está vivendo exatamente isso em silêncio. Então agora eu te peço com todo carinho e seriedade. Curta esse vídeo, porque quanto mais curtidas, mais o YouTube entrega ele para outras pessoas que precisam desse alerta. Compartilhe com alguém que você ama, que pode estar sendo enganado por uma falsa liderança. Se inscreva no canal Antena Gospel, porque aqui a gente fala do céu para a terra sem medo de botar o dedo na ferida. E lembra do que diz em Efésios capítulo 5 versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. A justiça de Deus não tarda. O juízo começa pela casa. E aqui na Antena Gospel a gente denuncia o pecado, mas ainda ora pela salvação do pecador.